De volta com o Educador em Entrevista, sétimo bloco. Eu converso um pouquinho agora com o Renato Bispo. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço o convite. Muito feliz e honrado de estar aí com vocês. Bom, Renato, doenças corporativas, né? Vamos primeiro definir o que são. Se você pudesse falar para a gente. Claro. Doenças corporativas, na verdade, quando a gente trata de saúde mental, ela é um assunto muito amplo. E aí eu quis trazer esse assunto para dentro do mundo corporativo, para dentro das empresas, né? Perfeito. E muitas vezes, né, quando se fala de saúde mental, nós carregamos ainda um grande preconceito sobre. Né? Então, várias das doenças são caracterizadas, não, isso é passageiro, isso é bobeira, isso é frescura, etc. E vai só agravando o caso. Né? E o ambiente corporativo é muito propício para esse tipo de preconceito. Né? Perfeito, Luciano. Você tocou num assunto importantíssimo. Há um tabu ainda muito grande. No livro eu coloco a história da saúde mental, que era considerada, inclusive, há muitos anos atrás, como possessão, né? E tamanho preconceito. E aí veio melhorando, mas ainda assim há um tabu de fragilidade, de pessoas fracas, de pessoas loucas, e muito pelo contrário, né? Eu acho que o autoconhecimento, a terapia, ela, na verdade, ela torna a gente um pouco mais forte em todos os aspectos da vida. Perfeito. E justamente porque se percebe a questão do espaço corporativo, muitas vezes levar a pessoa a extremos, né? E aí o extremo muitas vezes acaba gerando uma explosão com uma gota d'água que às vezes é uma coisa mínima, né? Aí ninguém viu justamente o que somou para gerar essa explosão com a gota d'água. Perfeito. Sem contar também, Luciano, que a gente é uma unidade única, né? Eu sempre comento que a gente não troca de roupa e vai para a empresa e o Renato Pessoa fica e só vai o Renato profissional. Você leva o Renato criança, o Renato infância, os traumas, e aí você coloca isso potencializado num estresse de cobrança, de pressão, desse ambiente corporativo, é uma panela de pressão. Perfeito. E como mudar essa realidade, né? Se ainda existe tabu, se ainda existe todo esse preconceito a respeito das questões? Eu acho que primeiro precisa mudar esse tabu, eu acho que precisa haver um consenso da sociedade de autoconhecimento, de busca, né, por ajuda, de percepção, né? Muita gente não sabe ainda definir que sentimento está sentindo, às vezes é medo, mas está falando que é raiva, então precisa ter um pouco mais de autoconhecimento, de percepção, e eu acho que aí sim começa a ocorrer uma transformação. Primeiro em mim, para depois mudar o mundo, né? Uhum. O Rui que interage com a gente pergunta uma questão que eu achei interessante. Existem corporações ou empresas doentes? Sim, existe. Tá havendo uma mutação, tá, Luciano? E agradeço a ele pela pergunta. Hoje há uma preocupação muito maior do que era alguns anos atrás. Se você pegar a Revolução Industrial, pior ainda. Mas hoje já há uma preocupação muito maior. Mas há sim corporações doentes, com certeza. E muitas vezes se tem dificuldade, a gente acaba vendo isso, né, de diagnosticar o problema, né, seja dentro da empresa, seja com o funcionário, e das pessoas orientarem de uma maneira correta. Perfeito. Sabe qual a dificuldade? Muitas vezes o gerente, que ele tem uma responsabilidade tremenda pelo adoecimento da equipe, principalmente pelos poderes que ele tem diante do cargo, ele muitas vezes ele bate a meta, ele entrega o resultado. Só que a equipe paga um preço muito alto. Então, isso para a empresa ela fica imperceptível, porque é um funcionário que está entregando o resultado. Só que ele está entregando o resultado através de um adoecimento do grupo, da equipe. Então, eu acho que para ocorrer uma mudança, precisa uma sensibilização geral do sistema, ou seja, do mundo corporativo, dos departamentos envolvidos, da equipe e principalmente do líder, que precisa se autoconhecer, porque senão não há mudança.
ganha-se batalhas aí, mas vai se perdendo ao longo do tempo a guerra principal. Com certeza, bem colocado. Ganha-se batalhas, mas realmente a guerra é perdida. E um preço muito alto, se perde muitos soldados durante a batalha. Tem uma frase que falam que é verdadeira, pura, que o funcionário ele se desliga do chefe, não da empresa. Você falava a respeito do livro, né? Eu queria que você comentasse um pouco, falasse a respeito dele. Perfeito. Então, a ideia do livro foi uma provocação. Eu trabalho no mundo corporativo há mais de 30 anos, e aí acabei, alguns anos para cá, de 4 anos para cá, estudando psicanálise, hipnose, PNL, então eu fui conhecendo um pouco mais a mente humana também. Foi onde eu me apaixonei. E aí, em todas as minhas percepções de experiências vividas, ou até de histórias de pessoas que contam, eu acabei percebendo essa dor, né, que ocorre muito no mundo corporativo. E não tem aonde correr, não tem o que se fazer. Então, o RH que não percebe, a empresa que não toma providência, o chefe que acha que está fazendo o correto e a equipe que também não tem muito o que fazer. Então, o livro é justamente uma provocação de sair desse status quo, né? De que as pessoas começam a refletir e se perceberem os sentimentos. Será que eu estou bem? Será que onde eu estou está me fazendo ficar mais doente ou menos doente? E eu dou algumas dicas no livro de como transcorrer através disso. Então, se eu estou num ambiente assim, o que eu devo fazer, né, como funcionário? Se eu sou líder, eu preciso me ver, preciso olhar no espelho, me reconhecer que eu estou doente, preciso de ajuda para não adoecer outras pessoas. Então, é um livro provocativo do começo ao fim e provoca funcionário que se vitimiza, provoca líderes tóxicos, provoca também a empresa, né, o mundo corporativo que precisa ter um olhar mais sensível para os funcionários. Perfeito. Qual é o título, né? Onde a gente encontra o livro? Hoje, Luciano, você encontra em várias partes aí online, né? Então, na Amazon, Saraiva, na própria Literária Books mesmo, que é a editora. Você consegue comprar hoje em qualquer lugar, na Cultura, enfim, tem também através do Kindle, né? Que quem tem o dispositivo pode baixar também. E qual é o título, para quem quiser procurar e a referência? Colocar Doença Corporativa de Renato Bispo vai encontrar facilmente. Perfeito. Renato, também é interessante, né, pensar nas empresas que romperam com essa barreira, né? Empresas que entenderam essa problemática que está ocorrendo e propiciaram novas formas de funcionamento e que a gente acaba vendo, né, um boom e um crescimento da própria empresa, né? A gente viu primeiro com as empresas de tecnologia, né, com ambientes de trabalho mais lúdicos, né, com uma questão mais ligada não mais ao tempo de trabalho, mas à produtividade em si, né? Então muita coisa se quebrou nesse processo. A pandemia também quebrou um tabu muito grande, que era do home office, né? Que ninguém dava muita bola, não acreditava, e se mostrou em vários campos que o home office melhorou a qualidade de vida e aumentou a produtividade, né? Então, a gente tem caminhos aí que podem ser explorados e que são benéficos, e muito benéficos, não só para o funcionário, mas também para a empresa. Com certeza. Você tocou num assunto importantíssimo, Luciano. A pandemia, ela mostrou que o home office, que na verdade você tira o controle dos olhos do funcionário, ou seja, ele está no ambiente de casa, pode estar de pijama, mas o importante é que ele tenha entregue mais resultados. Então, isso mostra e capacita que quando você confia num funcionário, quando você dá autonomia, ele entrega o resultado. E muitas empresas multinacionais gigantescas estão dizendo que com o retorno da pandemia, ou seja, com a vacina e tudo mais voltando ao normal, eles não vão mais voltar ao sistema antigo e vão continuar com o sistema home office. Então, isso é um avanço muito grande em todos os aspectos, né? E legal, as empresas sim estão fazendo, algumas já estão implantando programas de saúde mentais dentro da empresa, com começo, meio e fim. Então, eu acho que a gente está indo por um caminho tendencioso muito positivo, viu, Luciano? E é interessante ver isso, né? Que
A gente precisou de uma pandemia para provar que essas coisas funcionavam, né? E o que é muito interessante também é que se tirou desses funcionários, em especial em cidades maiores, né, aquele tempo de trânsito, estresse do congestionamento, né? Então, tudo isso gerou um tempinho extra, não só para o trabalho, mas também para a qualidade de vida dessa pessoa. Com certeza, isso é aplicado na qualidade de vida. Quando você faz uma pesquisa de indisposição de trabalho, o trajeto, né, a logística, ela é colocado também como um ponto muito crítico. Então, o home office também veio para colaborar nisso. Mas eu acho que de tudo isso, o que mais eu acho que é uma vitória mais saborosa é da confiança que o funcionário está em casa e entregar o resultado melhor do que nos olhos do próprio dono. Muitas crenças, né, Luciano? Aquela coisa de que o olho do dono que engorda o boi, muitas crenças antigas que se perpetuam e acaba, eu acho que, limitando o crescimento e deixando o funcionário fluir, né? Sem dúvida, sem dúvida. E já se vê essa nova realidade, né? A gente consegue observar isso com clareza, não é? Muita gente ainda resistente a essas mudanças, mas apesar disso, né, não se consegue fugir, né? Quem ficou agarrado muito aí às ações, às ferramentas e os comportamentos tradicionais não estão dando conta dessa nova realidade. Verdade. E sabe o que é interessante? Que os líderes devem pensar, e eu quero provocar muito no livro, é que a nova geração não está disposta a ter líderes tóxicos ou microgerenciadores, que controla aonde está, onde foi. Essa nova geração, ela vem realmente para nos mexer, para nos movimentar de um movimento muito mais de autonomia, de liberdade, de resultado. Então, é mais um ponto a se pensar, além da pandemia, que a nova geração ela vem realmente diferente. Então, o líder, se ele não se adequar, ele vai ficar comprometido em relação a resultados de equipe. Perfeito. Meu querido, gratidão por partilhar conhecimentos conosco, gratidão aí pela iniciativa do livro, mas espero realmente que ele seja uma referência, gere debates, discussões e mude comportamentos, não é? E espero realmente que a gente tenha um mundo corporativo bem mais saudável em 2021 e que a vacina venha não só para vencer o corona, mas para vencer muitas das doenças dos velhos hábitos que ainda carregamos. Muito bom, Luciano, eu que agradeço o carinho, o convite, estou muito feliz de estar participando, fica aqui à disposição para quando precisar, muito sucesso no seu programa e um grande abraço e que venham as mudanças, né? Estamos nesse ambiente de provocação para mudanças e mudanças melhores.